Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa aula, tá? Desculpem aí a demora. Na aula de hoje, como vocês podem ver na imagem, a gente vai falar sobre ah, as posições relativas entre entre reta e plano e entre dois planos, tá? Esse vai ser o nosso foco de hoje. Então, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês acham que é melhor Sim. aumentar o... Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Uma coisa interessante, né, é relativa a esse estudo aqui, que é assim, se vocês pegam a Bienal, vocês vão ver basicamente isso que eu estou mostrando para vocês agora. Só isso aqui, tá? Além disso daqui que eu vou explicar para vocês, eu vou estar fazendo alguns recortes do livro-texto, porque no livro-texto a gente tem algumas informações adicionais que serão interessantes para a gente estar aprendendo ainda mais sobre esse conteúdo, tá? Então eu quero eu vou aproveitar e fazer esse gancho, linkando o livro-texto com a, com a Bienal, tá bom? Então, eu vou até. Deixa eu parar de filmar aqui e eu vou gravar minha tela inteira para mostrar para vocês os dois, para vocês verem essa relação, tá? Entre ambos. Bom, então vamos lá. Quando vocês pegarem o livro-texto, vocês vão abrir ele, por exemplo, na página 52. Eu não sei se todos vocês já têm o livro-texto. Antes da página 53, tá? Antes da página 53, vocês vão ver o da aula anterior, que nós conversamos sobre ponto, reta e plano e os postulados que envolviam as retas, tá? Hoje nós vamos conversar sobre as posições relativas entre uma reta e um plano e entre dois planos, tá? Então aqui é sugerido para a gente, deixa eu ativar aqui e deixa aumentar aqui, pronto. É sugerido para a gente o seguinte, ó. Na representação de uma pirâmide azteca a seguir, observe o plano alfa, que seria o chão, tá? De sua base, e as retas R, azul, a S, laranja e a T, vermelha, destacadas. Note que todos os pontos de R pertencem ao plano alfa. Já as retas S e T não estão contidas em alfa. Porém, existe uma diferença, pois S e alfa não possuem pontos em comum, mas T possui um único ponto em comum com alfa, que seria esse ponto aqui, ó. Vou destacar aqui. Seria esse ponto aqui. Tem esse ponto comum aqui. Na verdade, não é esse ponto aqui, ó. Onde ele vai bater no solo e atravessar o plano. Então, dessa informação visual aqui, nós podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, a reta R está contida no plano alfa, tá? Significa que todos os pontos da reta R pertencem ao plano alfa. R é secante a alfa quando existe um único ponto entre R e alfa, tá bom? No caso seria a reta T, tá? E a reta R será paralela a alfa quando não possui nenhum ponto comum, ou seja, a reta S, tá bom? É claro que a gente está utilizando somente a notação de R, mas se a gente fosse levar em consideração essa imagem, tá? Essa aqui seria a reta S, a reta R, essa segunda seria a reta T, e essa terceira aqui seria a reta S. Pronto. Sendo assim, a gente possui as três informações básicas entre reta e plano de um modelo original. Voltando para a Bienal, né, no contexto da Bienal, nós vamos entender o quê? Uma reta ela pode estar contida no plano, que foi a primeira informação que nós obtemos na imagem, tá bom? Ela pode ser secante ao plano ou ela pode ser paralela ao plano. Em termos algébricos, nós escrevemos o quê? Se a reta está contida, então nós dizemos que a reta R está contida, o símbolo de estar contido é o Czinho, tá? No plano alfa. Quando ela é secante, só vai ter um ponto em comum, que foi indicado pela letra P. Logo, a intersecção é o que é comum, no caso de retas e planos, o que é comum é pontos, tá? Então, a intersecção de R e alfa vai ser um único ponto, que vai ser o ponto P.
Uma observação: se nós fizéssemos a intersecção de R com alfa, se R está contido no plano alfa, então isso aqui vai dar a própria reta R, porque R está inteiramente contida na reta no plano alfa. Aqui é uma observação importante, que eu acho que eu fiz essa observação na nossa primeira aula sobre o conteúdo de retas e planos e pontos, tá? O plano ele vai ser infinito para todas as direções e a reta também vai ser infinitas para a direção, né? Para essa direção e para essa direção, tá? Para as duas direções que uma reta pode ter. Para os dois sentidos que uma reta pode ter, que a direção é única. E, por fim, né, a reta paralela, então a intersecção entre a reta e o plano alfa vai ser vazia, elas não possuem pontos em comum. Então, essas são as posições relativas entre reta e o plano. Bom, voltando agora aqui no livro-texto, tá? Aí vai falar sobre algumas condições, que seriam alguns teoremas, para garantir alguns resultados em relação a retas e planos, tá? Nós temos o primeiro teorema. O primeiro teorema ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. Se uma reta é paralela a um plano, então eles são paralelos. Lembrando que o símbolo de paralelismo é esse aqui, ó. R é paralelo ao plano alfa. Então ela é paralela ou reversa a qualquer reta desse plano. Isto é, toda reta do plano que estiver na mesma direção que a reta R vai ser paralela. Todas que não estiverem na mesma direção, com a mesma inclinação aqui da reta R, então elas não serão paralelas, elas serão reversas, tá? Então, professor, o que é uma reta reversa? Reta reversa, aí a gente precisa voltar lá na Bienal, tá? Na aula anterior que nós tivemos sobre... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na aula anterior, nós tivemos a primeira aula sobre essas condições, tá? E verificar a definição de reta reversa, tá? Duas retas são reversas quando não existe um plano que contém as duas. Então, basicamente, isso aqui. Mas eu aconselho vocês a reverem a videoaula sobre esse conteúdo para esclarecer qualquer dúvida posterior, tá, amor? Segundo teorema, se uma reta R não está contida em um plano alfa e é paralela a uma reta S contida em alfa, então R é paralela ao plano alfa. Ou seja, se R não está em alfa e ele é paralelo a pelo menos uma das retas aqui dentro, então ela é paralela ao plano, tá bom? O que é uma observação interessante, deixa eu vir aqui no meu caderno de desenho, é que é o seguinte: dado um plano, imagina que isso aqui é o plano, né? Então, por exemplo, a reta R ela pode ser dessa direção, ela pode estar nessa direção, ela pode estar em qualquer direção. Ela só não pode atravessar o plano, tá? Se ela atravessa o plano, então ela não vai ser paralela. Terceiro teorema. Se uma reta R contida no plano alfa é paralela a um plano alfa, então aqui, ó, a reta R está no plano beta, tá? Esse plano beta aqui que seria o azul, eu falei errado. É paralelo ao plano alfa, que é esse de rosa, a intersecção entre os planos alfa e o plano beta é S, ou seja, essa reta é gerada aqui. Então, isso significa dizer que R e S são paralelos, ou seja, duas retas geradas dessa maneira, elas serão paralelas, tá bom? Por causa da inclinação do plano. Vamos lá. Perpendicularidade entre retas e planos. Agora, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Nós estamos vendo agora as posições relativas entre dois planos. Ó. Ainda não. Vamos continuar aqui. Perpendicularidade entre reta e o plano. Se uma reta R é perpendicular a um plano, isto é, ela forma um ângulo de 90 graus, então ela intercepta alfa primeiro, em um único ponto, P, e ela vai ser perpendicular a qualquer reta que passe aqui. Em outras palavras, se passa uma outra reta aqui,
nesse ponto, ela também vai ser perpendicular a essa outra reta nova. Então, qualquer das infinitas retas que podem passar por esse ponto P, a reta R sempre vai ser perpendicular a todos eles, tá? Porque ela é perpendicular ao plano, logo, qualquer reta do plano, ela vai ser perpendicular, claro, desde que passe por esse ponto. Se não passar por esse ponto, se passar aqui, então a reta R vai ser ortogonal em relação a essa outra reta gerada aqui fora, tá bom? Observação: o ponto P é chamado pé da perpendicular. Provavelmente a gente não vai estar utilizando isso para cálculo, tá bom? Porém, pode ser que essa nomenclatura seja usada mais no futuro quando nós estivermos estudando, por exemplo, pirâmides e outros tipos de figuras geométricas, tá? Pode ser que a gente utilize isso aí. Deixa eu só silenciar isso aqui. Vamos lá. Teorema 1. Em relação aí às posições relativas entre reto e plano, a observação da perpendicularidade, tá? Nós temos esse teorema aqui, ó. Se uma reta é perpendicular a um plano e outra reta está contida nesse plano, então essas retas são perpendiculares ou ortogonais. Isso é, elas vão ser ortogonais, perpendiculares quando as duas retas passam pelo ponto P, mas se ela não passa pelo ponto P, então ela é reversa. Portanto, vai ser ortogonal, pois sempre vai formar um ângulo de 90 graus, mesmo que elas não se toquem, tá? Consequentemente, elas sempre formam um ângulo reto, sempre formam um ângulo de 90 graus. Segundo teorema, se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano. Essa aqui é uma garantia que eu tenho, que nós temos, de que a reta vai ser perpendicular ao plano, desde que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes, ou seja, duas retas que se cruzam no único ponto, tá bom? Teorema das três perpendiculares. Ó. Vejam essa figura aqui, ó. Se uma reta R é perpendicular ao plano alfa, ou seja, R forma um ângulo de 90 graus com o plano alfa, em um ponto P específico aqui, ó, S é uma concorrente, desculpa, S é uma reta contida em alfa que não passa pelo ponto P. E T é uma reta que passa por P e é perpendicular aqui à reta S, em A. Então, toda reta que for concorrente a R e passa por A, também será perpendicular a S, tá bom? Então, toda reta que é concorrente a S, ou seja, que passa em S e A, vai ser perpendicular a S. Isso significa dizer que se eu passar uma reta aqui, ó, partindo daqui e tocando em A, vai ser perpendicular a essa reta S. Se for aqui por baixo e passar aqui em A, vai formar um ângulo de 90 graus com S, tá bom? Provavelmente isso aqui é mais interessante para quando você vai fazer um curso de engenharia, né, civil, e quiser projetar ângulos de 90 graus aí é mais importante e interessante. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas para mim que está parecendo um ruído bem alto. Vocês estão ouvindo um ruído? Não. Não. Não, sei não. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Aqui mesmo. Então, retornando aqui, né? Posição entre dois planos. Agora a gente vai seguir essa segunda parte aqui, que seria posições relativas entre dois planos, tá? Então, vamos lá. Dado dois planos, alfa e beta, as possíveis posições relativas entre eles são alfa e beta são coincidentes, ou seja, é o mesmo plano, certo? E aí a gente escreve que alfa é congruente a beta. Isso significa dizer que, algebricamente, alfa e beta são iguais, são o mesmo plano, tá? Alfa e beta são paralelos distintos, isto é, eles não têm ponto em comum, a intersecção entre eles é vazia, tá? Alfa e beta são secantes. Secantes é quando eles se cortam, e significa que quando eles se cruzarem vai formar uma reta R, tá? Vai ser gerada uma reta R. Simbolicamente ou algebricamente, alfa é intersecção com beta. Lembre-se, gente, esse U aqui é o símbolo da intersecção e ele significa
todos os pontos, tá, gente? Todos os pontos em comum, tá? Então, intersecção é tudo que é comum aos dois planos. Agora, vamos lá. Paralelismo entre planos. Então, resumidamente, né? Planos podem ser secantes, paralelos distintos e paralelos coincidentes. Secantes, eles formam uma reta na sua intersecção. Paralelos distintos não possuem pontos em comum. E paralelos coincidentes, eles são o mesmo plano. Agora, vamos lá. Paralelismo entre dois planos, tá? Considerando os planos alfa e beta distintos, ou seja, eles não vão ser o mesmo, podem se provar os teoremas a seguir. Primeiro teorema: se um plano alfa contém duas retas, a reta S e a reta R, concorrentes, ambas paralelas ao plano beta, então alfa e beta são paralelos, tá? Desde que haja essa garantia de duas retas paralelas e, concorrentes, tá bom? Teorema 2. Se os planos alfa e beta são paralelos distintos e uma reta R está contida em alfa, então R é paralela a beta. Tá? Então, se alfa é paralelo ao plano beta, então R também vai ser paralelo a esse plano. Tá? Teorema 3. Se os planos alfa e beta são interceptados por um plano gama nas retas R e reta S, respectivamente, então R e S serão paralelas, tá? Eles serão paralelas entre si. Perpendicularidade. Lembre-se, a palavra perpendicular sempre remete ao ângulo de 90 graus, tá? Se dois planos, alfa e beta, são secantes, ou seja, quando eles se cruzam, geram uma reta, temos uma situação especial, quando eles são perpendiculares, isto é, formam um ângulo de 90 graus entre si. E geralmente, pessoal, esse ângulo de 90 graus é o ângulo que a gente utiliza nas paredes da casa para formar os cômodos, né? Por exemplo, para você fazer a parede do seu quarto, né? Você vai fazer tipo uma caixa, né? Fechada. Cada parede vai formar um ângulo de 90 graus, mas observem que os planos continuam, né? Por exemplo, se aqui é a sala e aqui é a cozinha, as paredes vão continuar mesmo a partir dos quartos, sempre formando um ângulo de 90 graus, que seria esse caso aqui especial, tá? Um plano alfa, ele é perpendicular ao plano beta, somente se alfa contém uma reta perpendicular a beta, tá bom? Observação. Consequentemente, temos que, se alfa é perpendicular a beta, então beta é perpendicular a alfa, tá? Isso aqui é uma igualdade, aqui é uma relação reflexiva, tá? Não, na verdade, reflexiva não, é simétrica, né? Se alfa e beta são perpendiculares, então beta é perpendicular a alfa também. Próximo teorema: se uma reta é perpendicular ao plano alfa e um plano beta contém R, então o plano beta é perpendicular a alfa. Esse teorema aqui, ele afirma o seguinte, que se eu tenho uma reta que é perpendicular a um plano, então esse plano que contém essa reta também vai ser perpendicular ao plano, tá? Isso aqui são condições, gente, que imagina o seguinte, a gente faz faculdade de... Deixa eu adicionar aqui quem saiu, quem entrou, na verdade. Imagina o seguinte, você vai fazer uma faculdade de engenharia, tá? E aí você precisa fazer, por exemplo, o desenho ou garantir perpendicularidade entre paredes, por exemplo, de prédios, de pontes, de paredes de ponte, não, né? Mas estruturas, de um modo geral, você precisa garantir essa perpendicularidade. Ao invés de você mostrar que toda a parede, que todo o plano, que tudo aquilo que você está construindo forma os 90 graus, esse teorema, ele diz o seguinte, ó, se você pegar uma única reta desse plano aqui e provar que ela é perpendicular ao plano alfa, então esse plano vai ser perpendicular a esse plano alfa. Então a parede vai ser perpendicular. Então você não precisa mostrar que tudo vai ser perpendicular. Você só precisa mostrar que uma única reta é perpendicular. Então, esses teoremas, claro que tem outras aplicações, mas aplicando no conhecimento
geométrico aí para engenharia, a gente vai perceber que eles garantem muitas coisas, muitas informações para a gente, sem a necessidade de provar para coisas muito complexas, ok? Bom, aí a gente viu aqui tudo que a gente tinha que ver. E aqui tem uma curiosidade, ó, falando sobre a geometria de uma tomografia computadorizada, tá? A tomografia é um exame que permite, a partir de imagens, diagnosticar muitas pequenas alterações em ossos e tecidos e também auxilia na identificação de tumores. Esse exame é realizado a partir de recortes, tá, gente, de planos paralelos juntas e que juntas permitem que os médicos obtenham uma noção tridimensional da região do corpo que está sendo examinada. Inclusive, tem um professor Nivaldi da computação, ele criou um programa que ele, a partir desses recortes, ele remonta, tá? Tipo assim, nesse caso aqui, ele remontaria a cabeça do ser humano, né? Mas quando ele me mostrou o trabalho dele, ele pegou vários recortes de uma abelha, tá? Ele, tipo assim, tinha uma abelha lá. Eu não sei desenhar uma abelha, gente. Acho que deve ser mais ou menos assim, uma abelhinha. E aí ele, com vários recortes dessa abelha aqui, ele consegue desmembrar essa abelha toda para estudar parte por parte dela, usando essa definição aqui. E além disso, ele consegue remontar a abelha, cara. É meio interessante. Ele consegue remontar, por exemplo, eu quero ver só a cabeça da abelha. Então ele consegue remontar só a cabeça da abelha, fatiar, enfim, ele consegue manipular de uma maneira bem interessante essas informações, tá? Isso aqui é uma ideia da aplicação das secções de planos secantes e paralelos, tá? Que podem ser utilizados aqui para a obtenção dessas imagens. Tá? Só uma ideia do que a gente pode utilizar aí na prática. Claro que para a gente fazer essa construção exigem, né? Existe uma matemática muito pesada por trás, apesar do conceito ser simples, né? Esses conceitos que a gente acabou de estudar, para poder implementar, a gente usa uma matemática bem complicada, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. No manual do professor aqui, é sugerido que eu faça alguns exercícios com vocês, tá? Eu vou estar mostrando para vocês esses exercícios, e aí eu vou pegar eles aqui e eu vou estar mostrando para vocês já já, tá? Para a gente fazer eles como os nossos exemplos aí da nossa aula. Então vamos lá. E aí na semana que vem a gente faz a correção dos exercícios que eu vou deixar para vocês para casa, tá? Eu vou sempre fazer assim, na aula do setor A eu corrijo os exercícios do setor A e na aula do setor B eu corrijo os exercícios do setor B que foram passados na semana anterior, tá? Para a gente não misturar os conteúdos. Vamos começar aqui, ó. O primeiro exemplo que é trazido para a gente é esse aqui, tá? E ele fala o seguinte, ó. Sobre as posições relativas entre pontos, retas e planos no espaço, assinale o que for correto. Primeiro, duas retas são ortogonais quando são reversas e existe uma reta T paralela a S e perpendicular a R, tá? Bom, então isso daqui é verdadeiro, né? A gente viu no livro-texto, deixa eu mostrar aqui, vou tirar a imagem aqui do livro-texto para mostrar para vocês, que a gente havia visto essa parte aqui do livro-texto. Deixa eu ver se eu consigo apagar primeiro antes de mostrar o trem para vocês, está tudo riscado aqui. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Pronto, essa imagem aqui, tá? Elas vão ser reversas e paralelas aí ao mesmo tempo. Ela vai ser reversa S
R vai ser reversa a S, tá? Eles não têm ponto em comum, mas vai formar um de 90 graus com o plano aqui e tal. Então, a primeira é verdadeira. A segunda diz o seguinte, ó, se um plano alfa é paralelo a uma reta R, então todas as retas do plano são paralelas a R. Isso aqui é falso, né? Porque imagina o seguinte, nós temos um plano aqui e nós temos uma reta R aqui. Eu vou pegar a imagem lá do livro texto, porque a imagem do livro texto fica mais bonitinho. Mas é só a gente imaginar o seguinte, ó. Só a gente imaginar isso aqui. É só a gente imaginar a seguinte situação. Ó, nós temos a reta R aqui, tá? Temos a reta R, ela é paralela à reta S, mas está vendo que a reta T ela não é paralela, ó, ela tem direção diferente. Então, ó, não é paralela a todas as retas, tá? Então, essa daqui é falsa, tá? 4. É possível ter retas paralelas contidas em planos que não sejam paralelos. De fato, né? Você pode ter retas, como a gente viu nesse desenho aqui do livro texto, nós temos essa definição aqui do teorema 3. Eu vou estar mostrando aí para vocês. Estou mostrando todo o teorema 3 aqui para vocês, da página 54 do livro texto, que ele vai trazer justamente essa regra aqui para a gente observar. Ó, esse plano beta aqui e o plano alfa, eles não são paralelos, ó. Não são. Mas a reta R e S, eles são, ó, paralelos. Então, pode sim, é possível que exista. Então, verdadeiro. A 8, se um plano alfa intercepta os planos beta e gama, formando ângulo de 90 graus, então beta e gama são paralelos. Falso, né, gente? Porque se formam um ângulo de 90 graus, eles são secantes. Então, isso aqui é falso. Se dois planos se cruzam, eles são secantes. 16. Considere as retas R e ST. Se R é reversa a S e a reta R é concorrente a T, então RT são reversas. Então, falso também, né? Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Falso, porque olha só, R e ST são retas quaisquer. Se R é reversa a S, ó, R reversa a S e S R reversa S e a reta S é concorrente de T. Então, imagine que T está passando aqui, ó, concorrente. Então, R e T são reversas. Falso, né? Nem sempre. Ó, vocês podem observar que nesse caso aqui elas são concorrentes também. Então, a gente não pode garantir que elas vão ser reversas. Pode ser que aconteça? Pode, mas nem sempre, tá? Então, olha só. Essas aqui são falsas. Esse tipo de questão, geralmente, no final, ele pede para você somar as verdadeiras. Ó. No caso, você somaria 1 mais 4. Então, na resposta, a resposta total seria 5, tá? Geralmente, questões desse formato aqui, ele pede para você somar no final aí os valores da resposta, tá? Bom, essa parte inicial, gente, é uma parte, geralmente, as questões, elas falam sobre verdadeiro ou falso, tá? Aqui vocês já vão ver a resposta, mas eu vou explicar para vocês. Ó. Primeira questão, isso aqui é verdadeiro ou falso também. Se uma reta é paralela a um plano, então ela está contida nesse plano. Isso aqui claramente é falsa, né? Aqui a gente já sabe que ela vai ser falsa. Então, ó, primeiro, essa aqui, as verdadeiras é só a 2 e a 3, a gente sabe, né? Mas deixa eu explicar para vocês por que a primeira é falsa. É bem simples. Se eu tenho, ó, um plano e eu tenho uma reta que é paralela a esse plano, ó, por exemplo, ela não está contida no plano. Geralmente ela não tem ponto em comum. A gente viu aqui no início que nesse caso aqui, ó, quando ela é paralela ao plano, a intersecção dela é vazia, ou seja, não tem ponto comum não, então é falso. Então, ela não está contida no plano. Se ela tivesse contida no plano, é outra, não é paralela, tá? Aí, a segunda, duas retas sem ponto em comum são paralelas ou reversas. Isso aqui a gente já viu na aula anterior. Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela ao outro.
verdadeiro, tá? Então, se eu tenho dois planos um em cima do outro aqui, ó, se eu fizesse um plano aqui em cima, qualquer reta daqui vai ser paralela a esse plano de baixo, tá bom? Não é paralela à reta de baixo, mas ao plano todo ela é. E a quarta observação, duas retas distintas, paralelas a um plano, são paralelas entre si. Falso, acabei de falar isso aqui para vocês. Ó. Se eu tenho aqui, ó, essa reta e essa reta aqui de baixo, elas não necessariamente serão paralelas. Então, pode ser que, apesar dele ser paralela ao plano, ela não vai ser paralela às retas desse plano, tá? Então, ela é falsa. Então, a alternativa seria a letra C. Próxima questão, também de verdadeiro ou falso, pessoal. Ó, verdadeiro ou falso, não, na verdade, uma só verdadeira, né? A reta R é a intersecção dos planos alfa e beta perpendiculares entre si. Aqui eu vou usar o recurso visual, tá? Vou pegar aqui o desenho do livro texto mesmo, porque aí vai ficar mais bonitinho de vocês visualizarem. Mas essa questão de planos que se interceptam formando um ângulo de 90 graus, é só você imaginar as paredes, tá? Duas paredes que se encontram. Por exemplo, se você pegar na casa de vocês, existem paredes que vão fazer esse encontro aí. Dessa forma aqui, ó. A reta R vai ser essa reta aqui, ó. Essa aqui é a reta R. Bom, a reta S contida em alfa, nesse plano aqui, ó, intercepta R no ponto P. Então, digamos que a reta S passa aqui, ó. Então, esse ponto aqui que elas se encontram, chamamos de P. E a reta S, desculpa, a reta T perpendicular a beta e, na verdade, essa aqui vai ser a T, né? E aí, a reta, esse ponto aqui vai ser o ponto Q e aqui o ponto S. Eu vou explicar para vocês de novo. Ponto P, na verdade. Olha só. A reta R é a intersecção entre os planos, tá? A reta S está contida em alfa. Então, está contida em alfa aqui no ponto P. Então, estava certo, não estava errado, não. No ponto P aqui. Deixa eu limpar aqui para explicar para vocês aqui. E aí, a reta T é perpendicular a beta, intercepta-o no ponto Q. Então, a reta T vai ser perpendicular aqui, ó, no ponto Q, indicado aqui, e aqui é o ponto P, que é T, e aqui é a reta S. Aí, nessas condições, é verdade que as retas, letra A, R e S são perpendiculares entre si, não necessariamente, né, porque a reta pode estar na diagonal aqui, ó. S e T são paralelas entre si, também não, porque, como vocês podem ver aqui visualmente, a reta S ela pode ter essa inclinação, então elas não serão. R e T são concorrentes, não, né? Na verdade, R é concorrente a S. S e T são reversas, não necessariamente, elas podem ser paralelas, tá? Então, assim, esse verdadeiro ou falso, a gente tem que ter o seguinte cuidado. Porque, às vezes, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, não fica muito explícito isso para a gente. Mas uma coisa que a gente sabe é que a reta S e T são ortogonais, já que o T forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, se ela forma um ângulo de 90 graus, então significa dizer que aqui forma um ângulo de 90 graus e a reta R forma um ângulo de 90 graus também com o plano. Então, eles são ortogonais. Ortogonais são duas retas que formam um ângulo de 90 graus, mas que elas não se encontram, tá? Então, a alternativa correta, letra I. Não se cruzam, né? E aí, a última questão da aula de hoje, tá? Na figura a seguir, tem-se o plano alfa, aqui, definido pelas retas C e reta D, reta C e D, perpendiculares entre si, a reta B. Então, são perpendiculares entre si e perpendicular a reta B. Perpendicular a alfa no ponto A, com A pertencente ao plano, a reta C, né, e consequentemente pertencente ao plano. O ponto B, que vai ser essa intersecção entre C e D, se X é um ponto de B, então se X é um ponto qualquer aqui dessa reta B aqui, ponto X,
e x não pertence a alfa, né, não está no alfa, então a reta S definida por x e b, essa reta aqui, ó, definida aqui, letra A, é paralela à reta S, C, paralela à reta B, está contida em alfa, é perpendicular a D, é perpendicular a B. A gente sabe que a resposta aqui é perpendicular a essa reta D aqui, mas por que isso é verdade? Bom, aí aqui, gente, nós precisamos, para a gente poder entender, ou, digamos assim, para a gente poder utilizar, para quem prestou atenção na aula assim, de uma forma mais, digamos assim, nítida, né? Para quem pegou isso aqui da aula, deve ter percebido que eu falei justamente sobre esse teorema, né? O teorema que fala das perpendiculares, esse que eu vou mostrar para vocês agora. Esse teorema aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui, ao lado, ó. Então, esse teorema diz o seguinte, ó, se uma reta é perpendicular aqui, então essa reta girada aqui, ó, essa reta que foi gerada aqui, ó, só está no ângulo diferente, ela vai ser o quê? Perpendicular à reta. Ela vai formar um ângulo de 90 graus. Da mesma forma que eu indiquei aqui para vocês. Ou seja, serão perpendiculares. A reta definida por x e b. Ó. A reta definida por R e pelo ponto A. Essa reta vai ser perpendicular à reta, no caso, definida aqui, tá? A reta D aqui. Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, pessoal, resta alguma dúvida? Acho que não. Bom, então, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar passando as atividades agora lá no Maestro para vocês e em seguida eu vou estar, né, avisando para vocês logo quando eu terminar, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, viu? Ah, esperem aí que eu vou fazer a chamada.